Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está falando de cidadania italiana, de como fazer, de como requerer, do que precisa, de tempo, de valor. E para isso nós estamos recebendo o Leonardo e a Jéssica da Nostrale Cidadania Italiana. E aí, muito obrigada por terem aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Prazer é nosso. Então, quem tem o direito de requerer, é esse o termo? Isso. Requerer porque, na verdade, quem é descendente italiano já tem a cidadania. Isso. Ele só precisa oficializar. Exatamente. Por meios legais. Por meios legais. Então, quem tem o direito de reconhecimento da cidadania italiana é toda aquela pessoa que, analisando a sua linha genealógica, comprova a descendência através dos seus ancestrais. Então essa é a primeira etapa, fazer uma análise da sua linha cronológica, linha genealógica, e ver se há descendência nessa linhagem. Tá, e tendo essa linhagem, nessa descendência, então precisa ter a documentação. Exatamente. Precisa comprovar de alguma forma. De alguma forma não, pelas certidões. Isso, através das certidões que as pessoas reúnem, ou seja, partindo do seu nascimento, registro de nascimento, depois buscando o casamento dos pais, o nascimento dos pais, até chegar ao seu antenato. Através de reunir as certidões é onde você comprova a sua descendência. Tá, então assim, parte-se do requerente, né, até chegar na Itália, no nascimento na Itália. Isso. Ele precisa ter nascido na Itália, isso? Isso, nascimento e casamento, porque alguns dos nossos antepassados, eles também casavam, né, nasciam na Itália, casavam, e depois vinham para o Brasil e continuava a geração da linhagem dos filhos, né? Tá, então eu sei disso, sei que meu antenato nasceu e casou na Itália. Eu tenho que buscar os documentos. Exato. E aí é uma parte que parece ser fácil, né? Mas na prática não se mostra assim, então. Isso, a questão da busca documental, ela se dá através realmente das informações que constam das certidões. As certidões, normalmente, elas são solicitadas em inteiro teor, porque elas já são utilizadas para o processo. Porém, a de inteiro teor, ela tem muito mais informação do que a de breve relato. A de inteiro teor, ela seria uma certidão que é um texto corrido. A breve relato é aquela que ela é espaçada por partezinhas, quadradinhos, onde tem poucas informações. Então, através das informações que constam ali, a gente faz uma análise e vai em busca da documentação até chegar no antenato. Então, e aí eu preciso, por exemplo, dos meus pais. Certidão de nascimento, casamento e óbito de toda a linha, todas as gerações até chegar no antenato que nasceu na Itália. Isso. Quanto mais certidões você conseguir reunir, melhor é para ter as informações para fazer uma análise e chegar até o antenato. Então, as certidões de óbito, para quem faz o reconhecimento em solo italiano, às vezes não é necessário. Hoje, para o consulado, eles acabam solicitando também as certidões de óbito, né? Pela lógica, né? Se nasceu e casou, vai ter a certidão de óbito. Vai ter certidão de óbito. Tá. E aí, a busca nos cartórios. Me fala da experiência de vocês, porque, assim, para quem está assistindo, eu fiz a busca, né? Ninguém tinha feito na minha família, de todos, né? E aí eu fui em busca das certidões, e assim, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil porque tem muitas dificuldades no cartório, né? Nos cartórios, né? Exato. A questão de buscar a documentação junto aos cartórios e registros religiosos também, ela tem que ser bem persistente, porque muitas vezes você acaba fazendo as buscas e de imediato eles dão uma resposta negativa dizendo que não foi encontrado o seu registro. E com base de outras informações que a gente vai reunindo nas certidões, tudo dá o indício que está ali naquele local, né? Então, por diversas vezes você tenta, e às vezes é uma questão de detalhe de uma letra, a forma que foi informado ali no sobrenome está um pouco divergente, tanto quando está escrito nos livros, nos registros, quanto nos sistemas. Muitos cartórios estão colocando tudo no seu sistema, porém, justamente essa questão, um pouquinho diferente que está o sobrenome ou data, informação pode ser que não encontre o documento na primeira vez. Então, a gente sempre orienta que tente por mais vezes, né?
Entendi. É porque, assim, é uma busca ao tesouro, né? Exatamente. E assim, não tem mistério e nem tem segredo. É trabalho, né? É trabalho. É trabalho, é mandar e-mail, é ligar. Muitas vezes tem que ir presencialmente no cartório. Muitos cartórios, inclusive, cobram para fazer uma busca, né? Exato, cobram pela pesquisa. Cobram pela pesquisa. E aí até vou fazer um relato aqui, até para enfim, esclarecer para muitas pessoas. Eu busquei, estou fazendo a minha cidadania pelo sobrenome Savoldi, que é da minha avó. E no cartório de Bento Gonçalves, tudo levava a crer que 2 certidões de um antenato estava no cartório de Bento Gonçalves. Eu fui 3 vezes presencialmente, fora as ligações, e-mails, e eles simplesmente diziam que não estava lá. Não estava lá. E aí um dia eu peguei uma atendente que estava inspirada, acho que foi um anjo que apareceu, e ela digitou de uma forma diferente. O sobrenome é Savoldi, e ela digitou Savaldi. Ela trocou o O pelo A. E aí, na hora de transcrever, como você falou, e aí ela encontrou 2 certidões. E para um primo meu que estava procurando de outro antenato, eles inclusive forneceram uma certidão negativa de que não estava lá. E depois acabou que estava, né? Exato. Então, realmente... Tem muitos cartórios que acabam emitindo essas certidões negativas e depois, por algum motivo, a gente acaba encontrando também, né? Isso também não só nos cartórios, mas como alguns registros também podem ser religiosos pelo período que aconteceu, né? Então, nos explique dessa parte do período religioso. A partir de que ano que teve essa transição que pode ser aceito o registro de batismo e o registro civil? O registro religioso ele passou a partir de 1890. Porém, muitos cartórios em determinados lugares, eles possuem registros que eles chamam de registros civis anterior a esta data. Então, por exemplo, até mesmo aqui no cartório de Bento Gonçalves, os livros de registro deles é a partir de 1889 e em Caxias do Sul 1879. Então, para a cidadania italiana, dependendo se é um batismo ou é um casamento, ele há um período que ele é aceito para ser utilizado, o registro religioso. Entendi. E na Itália também tem um ano, né? Isso. Na Itália, o registro religioso ele passa a ser extinto a partir de 1871, quando foi criado o registro civil. Então, a partir dessa data, os documentos, certidões aceitas são apenas registros civis. Os religiosos, eles não podem mais ser utilizados como elementos comprobatórios. Entendi. Então, primeira parte, em busca das certidões. Consegui, através de muito trabalho, de muita porta na cara, de muito e-mail negativo, mas consegui reunir todos os documentos. A Nostrale faz essa busca de documentos também, caso a pessoa tenha interesse. Vocês têm algum, já tem, imagino que até o jeito de alguns cartórios, né? Sim, a gente já conhece bem o funcionamento de cada cartório. Na parte da pesquisa documental, sou eu que faço parte do setor de pesquisa, então já tenho acesso mais fácil aos cartórios, o pessoal já conhece, já tenho uma certa liberdade na questão de conversar pessoalmente ou ir até o cartório pessoalmente, né? A questão do atendimento também junto aos registros religiosos. Então eles sabem que eu sou insistente, né? Eu quero que seja até comprovar que realmente não foi encontrado ali. Justamente pela questão que a gente estava comentando, né? Que às vezes não se encontra num primeiro momento. E assim, uma certidão é o suficiente para barrar todo o processo, né? Você precisa, tirando a do óbito, que pode ser daqui a pouco no processo da Itália, enfim, não tão necessário, mas aqui o processo não tem uma certidão, não tem mais o que fazer, né? Precisa de todas, né? Exatamente. Há um grande empecilho com a falta da certidão, a fins da gente ter que utilizar o judiciário para poder recorrer à reconstrução da certidão que não foi encontrada. Então o Léo trabalha conosco em pesquisa, ele tem muita experiência, acaba buscando de fato dentro de todos os registros, livros religiosos e civis. Muitas vezes a gente até ri, ele vai a cemitérios fazer pesquisa em virtude das datas, dos óbitos, dos nascimentos, nas lápides, para realmente encontrar busca ao tesouro, né? É uma busca
o tesouro. Busca o tesouro. Tudo que a gente consegue reunir de informações ajuda para fazer a busca até nos documentos físicos depois, né? E uma dica assim que eu dou, que me ajudou também bastante, é falar com as pessoas mais antigas da família, né? Isso também às vezes traz umas informações ricas, né? Que a gente precisa, né? Exato. Principalmente, aonde o teu pai residia? Aonde o teu bisavô está sepultado? Aonde tu sabe onde é que eles casaram? Casamento. Quem é o filho mais novo, mais velho? Todas essas informações tu consegue calcular. Você pega o seu avô, nasceu em 1920, tem mais 3 filhos, tu faz um cálculozinho de dar 1 ano de espaçamento ali de um filho outro de nascimento, tu vai chegar a uma provável data do casamento dos pais. E aí vai afunilando. Vai afunilando, são formas de conseguir. Uma outra situação que eu tive na minha busca é que da minha avó, que não é tão antigo assim, ela não tinha a certidão de nascimento, não se encontrava em lugar nenhum, e tudo levava a crer que estava no cartório de Seberi. E aí na busca, enfim, quando o meu bisavô foi registrá-la, ele foi registrar a morte da sua esposa, da minha bisavó, e ele aproveitou e registrou 5 filhos. Eu acho que o escrivão ficou com preguiça de fazer todas essas certidões e ele fez uma apenas na certidão de óbito. Então, o nascimento da minha avó estava no óbito da sua mãe. Olha só. E aí, judicialmente, foi feita outra certidão, né? Porque, enfim, ela não tinha. Realmente, nesse caso, ela não tinha, né? Sim. Então, deve acontecer coisas do arco da velha, né? Se só numa situação que a minha eu já encontrei várias, né? Imagina você, Eu, né? uma vez, estava procurando um casamento de uma pessoa, era em Sananduva, e não encontrava de jeito nenhum o casamento dessa pessoa. E por coincidência a pessoa me disse, não, mas espera lá, por esse nome e sobrenome com o nome dos pais que você está me dando, existe uma outra pessoa. Bom, então é irmão daquele que eu estou procurando. E eles foram pegar o casamento e viram justamente aquilo que você falou. Foi feito 2 casamentos num único registro. Porque justamente primeiro casou o irmão e só colocaram o nome dele, e depois casou aquele que a gente buscava, mas não foi separado os registros. Entendi. E aí foi feito um novo termo. Isso, daí foi feito um novo termo. Mas pra você ver, realmente foi aquilo que aconteceu. Por coincidência, estavam os 2 casamentos juntos. Então, muitas vezes a gente acaba não encontrando por causa dessas informações. Porque realmente não existe, né? Na verdade, não existia. Ele estava junto com o outro, né? Então, busquei todas, né? Que é uma alegria, né? Encontrar uma certidão, né, Léo? É uma alegria, né? É um achado, né? Aí eu preciso ver se elas estão corretas. É esse o próximo passo, Exato. então. Exatamente. E aí, então, me fala, o que eu preciso analisar nessas certidões? A gente tem que verificar, então, as modificações de nome. Como você comentou, o registro ali do sobrenome da sua avó, ele sofreu uma pequena alteração. Então, a gente tem que verificar as alterações que a gente teve ao longo do tempo. Porque era muito comum, em épocas mais antigas, os registradores eles não solicitavam documento algum, era tudo falado e escrito da forma que eles achavam correto, então a gente sente muita... a gente até brinca com o pessoal da Itália que muitos nomes eles foram aportuguesados, né? Então é muito comum o Giovanni da Itália se chamar João no Brasil, Giuseppe, José. Então há algumas variações com relação a esse sentido, variações de sobrenome com L, 2 L's, duplicando ou simplificando letras. Sim. E aí, o que é aceitar, assim, de um modo geral, assim, quais erros ou modificações são aceitadas ou precisam ser retificadas, assim, quando é uma letra ou quando é um nome, o que tem alguma regra ou não? Então, normalmente essas maneiras de aportuguesar o nome do Giovanni para o João, hoje já há um entendimento que é comum à época, então não é mais necessário retificação nesse aspecto. Claro, a gente sempre tem que observar o consulado que a gente está apresentando a documentação e as normativas internas deles. A grande maioria não solicita mais em virtude disso, ou duplicação de letra. Agora, quando há uma modificação muito grande, como já aconteceu a vir Maria Helena e aqui virá Elisa, então há uma modificação grande. Sim. Que pode ser entendido que seja outra pessoa, a gente então solicita a retificação, que pode ser tanto diretamente no cartório como via judicial, e aí ambas elas podem ser feitas e adequar toda a certidão para que o reconhecimento possa ser feito. Na verdade, pelo que eu entendi, os cartórios eles também teriam essa autonomia de retificar, né? Mas aí depende de cada cartório também. Exato. Se aceita ou não fazer essa retificação, né? Exato.
Se não, só via judicial. Né? Até mesmo porque às vezes há uma divergência um pouco maior, vamos dizer, na questão de datas ou de uma variação um pouco diferente mesmo do nome, né? Às vezes o cartório não vai aceitar que seja um processo administrativo feito por eles, vai ter que ser uma via judicial. Que eu também não consigo entender, porque assim, muitas vezes é o erro do próprio cartório e ele não quer corrigir, né? Exatamente. Segundo eles não têm fins de compreensão a ponto de definir se é ou não a mesma pessoa, se trata ou não do registro correto. Essa é a justificativa, então, para não fazer. Isso, então eles têm que ter erros evidentes e uma comprovação direta. Entendi. Talvez tenha o nascimento da pessoa que a gente quer retificar e o casamento no mesmo cartório com erro, eles vão fazer provavelmente, agora em virtude de cartórios distintos, é um pouco mais complicado, de fato. Mas pelo que eu percebi, por experiência também, é que isso depende do cartório, assim, não depende nem do erro. Tem cartório que não retifica nada e tem cartório que muito tranquilamente retifica. Exato, né? Às vezes é uma retificação simples que eles poderiam fazer. A pessoa nasceu em 15 de abril de 1953, porém é 54, ou é o mês ou é o dia diferente. Sim. Num casamento que teria que retificar o nascimento, alguma coisa que a gente veja a necessidade, talvez ele não queira, ele vai dizer não, é via judicial. Outros aceitam numa boa. Até um pouquinho mais grave, entre aspas, dizendo, mas acabam aceitando. Tá. Então, reuni todos os documentos, vou tentar fazer as retificações. Tento por via administrativa, caso não consiga, via judicial. Com o advogado, então. Que aí é todo um processo judicial, na verdade. Isso, um processo mais judicial. Demorado, mais caro. Hoje, em média de 3 a 4 meses para o processo tramitar, ele acaba sendo um pouco mais demorado do que o processo administrativo, mas é possível, as sentenças em grande maioria são procedentes, apresentando a documentação correta, então é bem tranquilo também para ser feito. Tá. E aí, em que momento eu posso entrar na fila? Na temida fila, né? Na fila demorada, né? Que a gente tem, né? Muito isso, né? Que a cidadania é demorada, né? E realmente é, né? Então, em que momento eu posso entrar na fila? Antes de eu reunir a documentação, depois que eu retifiquei, quando que eu posso? Quando você já tem a sua linha de descendência comprovada por certidões, então feita essa primeira análise, verificando se há necessidade ou não de retificações, aí você já pode ingressar na fila. Não necessariamente precisa estar com todos os documentos traduzidos e apostilados. Isso é uma dica muito importante para quem está nos assistindo. Sabe a linha? Entra na fila. E aí depois vai resolver a questão da documentação. Exatamente, até porque a gente tem um tempo prolongado até estar com a documentação pronta para ser entregue ao consulado. Porque o formulário para ingressar é muito simples, né? É um PDF que está disponível no site do consulado, que tu preenche, escaneia e manda, e aí logo vem o teu e-mail com o teu número, né? E aí pronto, você está na fila. Claro, tem todo um trabalho, né, a ser feito, mas enfim... Está na fila, né? Está na fila, aguardando a sua convocação. Isso aqui no nosso consulado do Rio Grande do Sul. Vão modificando as normativas de cada consulado. O consulado de Santa Catarina é pré-nota, então já tem uma modificação com relação, mas em sua maioria das vezes o site consular ele ensina de forma bem simples, para que todos possam fazer o agendamento. Entendi. Tá, e isso falando de processo de Brasil, né? Então, eu procuro meus documentos, eu arrumo eles, retifico eles, e aí eu vou traduzir, né? E aí eu vou esperar o meu chamado, né? Isso, aí a gente aguarda a convocação, tem alguns outros documentos que o consulado solicita preenchimento, formulários, padrões, também tem que ser preenchido, assinado conforme a exigência deles, para que sejam entregues junto à documentação. E as certidões, elas têm validade? Então, esse é um grande empecilho que a gente tem, porque a gente não tem legislação que fale com relação à validade das certidões. Entretanto, cada órgão autoriza a data de emissão até a entrega com referente validade. O consulado, normalmente, eles utilizam 6 meses após a emissão. Então, a gente aconselha que depois que tiver o número convocado, a chamada, que aí sim, prepare a documentação, faça nova emissão, tradução, apostilamento.
Então, Antes disso, tem que aguardar. Tem que aguardar. Né? Exatamente. E em média agora, quanto que está demorando esse processo aqui no Brasil? De 8 a 15 anos, dependendo do consulado. Nosso consulado de Porto Alegre hoje tem uma fila extensa, em torno de 12 anos. Não chega a ser o mais demorado do Brasil, acaba sendo São Paulo, mas a gente tem uma fila bem extensa. Tinha dado um momento ali com uma troca consular que estava andando mais, né? E aí agora estacionou de novo, né? Uma devido à pandemia e outra a troca consular, né? Exato. É que cada cônsul, quando ele vem para o Brasil, ele tem o seu foco de trabalho, né? Então, ele vai focar numa determinada área. Não é somente a parte da cidadania italiana, mas ele vem com o intuito de promover outras questões de trabalho, interação entre o Brasil e a Itália. Então, cada um tem uma forma de proceder na questão do reconhecimento, né? Não só na parte da cidadania italiana, mas sim outras questões legais que o consulado acaba trazendo para a questão de negócios e a forma do trabalho dele, né? E para finalizar a questão do Brasil, o custo de um reconhecimento da cidadania fazendo pelo Brasil, qual é mais ou menos o custo hoje? Parte documental, claro, dependendo do número de gerações, a parte que há encontro de certidões ou necessidade de pesquisa, ela varia entre 3 e 6 mil reais. Parte de preparação documental. Depois a gente tem a taxa consular, que hoje é 300 euros, que é pago diretamente ao consulado. Então, uma vez com por pessoa. Por pessoa, porque por requerente o processo maior. aquele para entrar na fila pode ser feito em mais membros da família, né? Isso. Exatamente. Daí, cada membro maior, os menores não têm custo, apenas os maiores, aí é 300 euros. E quando há um grupo de pessoas, tudo que for de uso em comum da documentação pode ser utilizado pelo grupo. Vamos dizer, até o seu avô, a documentação ela é a mesma. Partindo que fosse o trisavô que veio da Itália, até o avô, a documentação é a mesma. Daí ramifica a partir dos pais. Então, tudo que você gastou ali, né, de uso em comum, divide pelo grupo e ramifica depois para cada um. É interessante também quem está nos assistindo que pode fazer um grupo ali da família, né? Quem tem interesse, e aí são mais pessoas para fazer a busca. Exato. E mais pessoas para dividir esse valor. Dividir as custas. Porém, tem que ser lembrado que quando esse processo ele é feito junto ao consulado, na data da entrega que o consulado informar para você, todas as pessoas que estavam requerendo têm que entregar ao mesmo tempo a sua documentação. Entendi. Hoje já não é mais aceito a utilização da pasta documental. Um primo meu, um tio meu, alguém fez, eu vou utilizar a pasta dele. Hoje no próprio site do consulado diz que não é mais permitido o uso, tanto porque trocou a forma da entrega da documentação, a questão do prazo. Hoje eles pedem que as certidões sejam de inteiro teor, todas traduzidas, juramentadas e apostiladas. Entendi. Só lembrando que num primeiro momento, quando você está reunindo a documentação para justamente depois fazer uma análise, se realmente você tem o direito ou não do reconhecimento, se há necessidade de fazer ou não as retificações, você não solicita elas apostiladas. Entendi. Hoje, para uma pessoa leiga, quando você vai ao cartório dizer que está buscando uma certidão para o seu reconhecimento, então você tem que já pegar apostilado, porque para eles é uma venda. Sim. Mas você está, na verdade, gastando dinheiro que não é necessário no primeiro momento. Nesse primeiro momento. Então, basta apenas solicitar as certidões em inteiro teor. Entendi. Então, essa primeira parte de busca, de retificação, ela vale tanto para o processo feito aqui no Brasil como feito na Itália. Em que momento que isso modifica? A parte documental ela é igual em ambos os processos, então a gente pode se preparar com relação à documentação, talvez hoje visando o consulado e daqui 1-2 anos modifique para o reconhecimento em solo italiano. A legislação que fala disso é a mesma, então é um processo bem tranquilo com relação à documentação. Tá. E aí, então, eu queria que você me falasse do trabalho da Nostrale na Itália. Como é que faz todo esse processo? Sim, então hoje a gente tem um escritório físico aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, onde a gente tem setor jurídico e administrativo, e nós temos também um escritório físico na Itália, onde temos setor jurídico para dar amparo legal em todos os nossos processos, para que eles sejam feitos de acordo com aquilo que a legislação italiana solicita, e o setor administrativo, onde há o acompanhamento de fato do processo, então aqueles que fazem o processo em solo italiano, residência em solo italiano,
que é algo necessário, né? E quanto tempo tem demorado o processo? Porque uma vez ele já foi mais rápido, né, esse processo, e agora ele é um pouquinho mais demorado na Itália. Em média, quanto tempo a pessoa que está nos assistindo e pensa em se organizar e ir para a Itália fazer o processo, ela precisa pensar em ter para ir para a Itália? Tudo depende do comune onde vai ser apresentada a documentação. Como é um processo administrativo, cada comune tem os seus regimentos internos, né? Atualmente a legislação ela fala de 180 dias, legalmente, é o tempo limite. Alguns comunes eles ficam entre 3 meses, 4, os comunes onde nós atuamos na Itália, cerca de 80 dias, então é um reconhecimento muito mais breve, apesar de demandar o tempo, o deslocamento, mas é possível. Tá. E aí vocês fazem todo esse acompanhamento, né? Porque é muito importante quando você contrata uma assessoria de que ela seja de confiança, né? Isso a gente quer deixar bem claro, porque já se ouviu, né, nas mídias de golpes e, enfim, de muitas coisas, né? Então é muito importante pensar bem, né? Escolher bem uma assessoria, né, na hora da cidadania, né? Exatamente, é muito importante verificar se ela tem o CNPJ no Brasil, Partita IVA na Itália, que é o nosso CNPJ daqui, questão fiscal, escritório físico é algo muito importante para que você tenha onde recorrer, a questão dos documentos, nota fiscal, toda essa emissão de documentos, ela é necessária para o reconhecimento, para que ele seja um processo legal. Sim. Atualmente há alguns ditos assessores que não possuem isso, então pode ocorrer implicações no processo em virtude disso, assessoramento de forma errada. É muito importante ter um amparo de uma empresa de fato por trás para que ocorra da forma correta como a legislação solicita. E quem está nos assistindo e pensa também, né, em ter, buscar o seu reconhecimento, como que encontra a Nostrale? Então, hoje a gente tem, além das mídias sociais, página no Instagram, Facebook, nós temos o nosso site, onde é possível solicitar orçamento diretamente por lá. Há também um blog da Nostrale dentro do site, onde a gente tem informações para quem está iniciando o processo, como começar a busca, quais documentos são necessários, como está sendo a questão da pandemia na Itália. Então, tudo isso a gente fala e traz lá. Traz lá. E como está sendo, então, já aproveitando, né? Como está sendo na Itália com esse período, né, de pandemia? Está acontecendo normalmente a questão do reconhecimento? Sim, para aqueles que já estão lá ou que têm como ingressar, porque as fronteiras nesse momento elas estão fechadas, para aqueles que transitaram no Brasil pelos últimos 14 dias, não necessariamente têm a nacionalidade brasileira, mas que transitaram no Brasil. Então, aqueles que estavam de repente na Irlanda ou até mesmo Reino Unido e posteriormente foram para a Itália, o processo está correndo normalmente, dentro do mesmo prazo, não houve modificação. Então, claro, tomando todas as medidas de segurança, né? Sim. E está tranquilo. Acontecendo de alguma forma. Queria agradecer muito vocês por terem tirado todas essas dúvidas nossas hoje, né? E nos coloco à disposição sempre que tiverem novidades e as portas estão abertas. Muito obrigada, Aline. Nós que agradecemos também a vinda do seu programa. Obrigada a todos.